Boa tarde, pessoal. Então, esse aqui é o. Nesse vídeo a gente vai falar do teorema chinês do resto, né? Que é o último teorema que a gente vai falar, tá? E antes de começar a falar do teorema chinês do resto, eu queria dar dois avisos, que é o seguinte, o vídeo anterior, que é sobre o pequeno teorema de Fermat, eu acabei excluindo do canal sem querer, tá? Tava mexendo lá no canal e aí acabei excluindo o vídeo. Mas eu já tô upando ele aqui de novo. Inclusive eu tô olhando aqui o computador, acho que ele acabou de concluir. Mas enfim. É, E outra coisa, o que acontece? Assim que a gente upa o vídeo no YouTube, a gente não consegue acessar ele com uma qualidade boa de imagem, tá entendendo? Você vai notar que a imagem vai ficar embaçada. Então, se você, quando for assistir o vídeo, tiver acontecendo isso, né? Tiver a imagem embaçada e você for alterar a qualidade e não tiver a opção, só tiver a opção de qualidade baixa, é porque faz pouco tempo que eu coloquei o vídeo no YouTube. Se isso acontecer, você espera alguns minutos e depois tenta de novo, tá? Em geral demora uns 15 minutos assim pra gente ter a opção de todas as qualidades, né? Possíveis no caso, né? Geralmente a qualidade para ficar nítido, né, o vídeo, a qualidade é 720p 60. Eu não sei o que significa isso, mas é a qualidade que o vídeo fica boa, tá? Então é isso. Então agora a gente vamos, né? E o pior é que eu não sei cortar. Esse é o problema. Eu tenho que aprender a cortar, que é para quando eu falar errado, não aparecer essas coisas no YouTube. Que agora vai aparecer, que olha, eu não sei cortar, né? Mas beleza, agora a gente vai falar aqui do teorema chinês do resto, né? Para que serve o teorema chinês do resto, pessoal? Ele serve para a gente, ó, resolver aqui um sistema de congruências lineares, certo? Então, nosso intuito é achar um valor aí para x de modo que resolva todas essas equações, digamos assim. Só que a gente não chama de equação, a gente chama de congruência linear, né? Seja atento para isso, tá? Cada coisinha dessa aqui é uma congruência linear. Quando a gente encontra uma solução, a gente encontra uma solução para congruência linear, não para equação. É porque eu tenho a mania de falar equação de congruência, mas isso é errado, tá? Porque não é uma equação, é uma congruência. Equação é de igualdade, né? Mas enfim, vamos lá, né? Então o que diz o teorema chinês do resto? Eu coloquei aqui chinês porque eu suponho que quem provou esse teorema foi um chinês, né? Já que é teorema chinês do resto. E como o chinês, todos os chineses aí são tudo igual, aí a gente não coloca o nome, né? Coloca só que foi um chinês, que é o que importa você saber que foi um chinês que provou esse teorema. Eu acho que só pode ter sido, né? Então vamos lá, o que ele diz? A gente considera aqui um sistema de congruências lineares, tá? Note o seguinte, que os módulos aqui são distintos, certo? A única coisa que é igual aqui é a incógnita, tá? Mas os coeficientes aqui, eles são distintos, certo? Os termos independentes aqui também são distintos, tá? É tudo distinto aí, certo? A única coisa que é igual é a incógnita, tá? Então, o que acontece, né? Então a gente pede algumas condições. Primeiro, para cada equaçãozinha dessa, a gente pede que o MDC entre o coeficiente do x e o módulo seja 1, certo? Isso tem que valer para cada equação dessa. Desculpa, para cada congruência. Olha, acabei de ensinar, já estou fazendo errado, né? Então essa é uma primeira condição. E a segunda condição é que sempre que você pegar os módulos de diferentes congruências lineares aqui no seu sistema, esses módulos eles vão ter MDC igual a 1, tá? Então a gente tem duas condições aí sobre MDC, certo? Primeira condição, ela fala de uma mesma congruência linear, mesmo índice. O coeficiente do x tem que ser primo com o módulo, né? São primos entre si, já que o MDC é 1, a gente chama assim. E a segunda condição é uma condição de MDC, mas é entre módulos de congruências lineares distintas, tá? A gente pede que o MDC entre os módulos aí também seja 1. Ou seja, se um módulo desse aqui for 2 e o outro for 6, esse teorema já não vale, porque o MDC entre 6 e 2 é 2, tá bom? A gente quer que seja todo mundo aí 2 a 2 primo entre si,
tá? Então o que a gente conclui é que esse sistema ele vai possuir uma solução e essa solução ela vai ser única, só que não é única de qualquer forma, ela vai ser única módulo esse número aqui, certo? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você vai encontrar uma solução aí, um valor de x, que resolve todas essas congruências lineares, tá? E uma coisa que a gente sabe, né? A gente vai ver que todo mundo que é congruente a x também vai ser uma solução, tá? E essa vai ser a única possibilidade possível. Essa vai ser a única classe de congruência módulo esse M, que é o produto de todos os módulos, certo? Que resolve todas as equações ao mesmo tempo, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui a prova desse teorema, certo? É um teorema com um certo nível de complexidade, tá? Inclusive acho que eu já gastei bastante tempo do vídeo, mas vamos lá. Então vamos lá, eu vou procurar subir devagar, que o enunciado é grande, né? Então eu quero que você digira tudo aí. A gente tem várias equações aqui. A gente tem essas duas condições. E sobre essas duas condições a gente encontra uma solução que é única, módulo, o produto entre os módulos, certo? A gente vai entender melhor isso quando a gente estiver vendo a demonstração aqui do teorema, tá? Então vamos lá. Primeiro, o que acontece? A gente vai usar essa primeira condição aqui, né? Ou seja, em cada equação a gente tem que o coeficiente é primo com o módulo. Como isso acontece, a gente sabe que cada equaçãozinha dessa vai possuir uma única solução, certo? Módulo, esse módulozinho aqui de cada uma, tá? Aqui que eu não escrevi, certo? Não sei se vocês lembram, mas aqui a gente está usando isso aqui, ó. Aqui eu preparei mais ou menos, ó. A gente está usando essa proposição aqui, ó, tá? Se a gente tem uma congruência linear aqui, ó, então ela vai possuir exatamente D soluções incongruentes, onde esse D é o MDC aqui entre o coeficiente principal e o módulo, certo? Sendo que esse MDC aqui, no nosso contexto, ele é 1, tá? Tá aqui, ele é 1, certo? Por isso que vai ser exatamente uma solução, uma única solução, tá bom? E aí, cada equaçãozinha dessa vai ter uma solução que a gente vai chamar de BI, né? Ou seja, a solução dessa aqui vai ser B1, a solução dessa aqui vai ser B2, blá blá blá, até BR. Lembrando, essas soluções que nós estamos encontrando são soluções particulares de cada equação, certo? Elas não são iguais. O que a gente está procurando é uma solução igual para todas as equações ao mesmo tempo, certo? E elas vão ser única. A B1 vai ser única, módulo M1, a B2 vai ser única, módulo M2, certo? Porque a unicidade por conta desse MDC aqui que é igual a 1, tá? Então aqui está tendo várias coisas sobre congruência linear que a gente está usando aqui implicitamente, certo? Então, para assistir esse vídeo aqui tem que estar mais ou menos em dias aí com o conteúdo, tá, gente? Ok, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai definir um número aqui, certo? Que é esse número aqui, ó. Tá? Ou seja, que número é esse? Quem é que vai ser o YI? O YI é você pegar todos esses módulos aqui e multiplicar todos eles, exceto o que tem índice I. Ó. Aparece o M1, M2 até o MI-1, onde deveria ter o MI, eu não coloco. Aí aparece o MI mais 1 até o último, que é o MR, tá? Então, quem é o YI? O YI é você pegar todos os módulos e multiplicar todos, exceto o MI, certo? Ou se você quiser, você pode pensar dessa forma. Você pegar o produto de todos os módulos e tira o MI, certo? É a mesma coisa, tá? Ok. Então, o que a gente vai fazer com esses números, né? Porque vai existir o Y1, o Y2, o Y3, né? A gente vai fazer o seguinte, vou já já a gente vai ver, a gente vai trabalhar com novas congruências, mas já a gente vai ver isso, tá? Mas o que acontece? A gente sabe, ó, que da hipótese, que esses módulos, eles são primos entre si.
Como esses módulos são primos entre si, a gente vai ter que o MDC entre o YI e o MI vai ser 1. Por quê? Vamos entender. Essa condição ela está dizendo que esses módulos, nenhum deles tem fator em comum com o outro, certo? Ou seja, se você pegar quaisquer dois, eles não vão ter fatores em comum, tá? Ok. Quando a gente pega o YI, a gente pega todo mundo, exceto o MI que fica de fora. Como o MI não tem fator em comum com ninguém aqui, então esse produto aqui não vai ter nenhum fator em comum com o MI, ou seja, o maior divisor comum entre eles só resta essa possibilidade, vai ser igual a 1, certo? Então, explicando aqui as coisas que aparecem na demonstração, tá? Então, olha só o que a gente tem. Aqui a gente faz novas equações, tá? A gente faz novas equações. Vamos entender que equações são essas. A gente pega esses YI que a gente fabricou e a gente monta equações usando esses YI, certo? A gente pega eles como coeficientes aqui do x. Aqui no termo independente a gente pega tudo igual a 1 e os módulos são aqueles mesmos. E a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que cada congruência linear dessa vai ter uma única solução módulo MI. Por que isso vai acontecer? Novamente, o que a gente precisa fazer para garantir que uma congruência linear tem solução? A gente tem que olhar para o MDC entre o coeficiente principal e o módulo. Tem que olhar o MDC entre eles. E eu acabei de explicar para vocês que para cada congruência linear dessa que eu inventei, a gente tem que esse MDC vai ser igual a 1. Portanto, elas vão ter uma única solução, certo? Que a gente vai dar um nome especial de SI, certo? Aqui a solução vai ser S1, aqui vai ser S2 e aqui vai ser S3, tá? Então, a gente construiu aí novas congruências e achamos soluções para essas congruências, tá? Essa demonstração ela pode estar parecendo meio desconexa, né? Porque, beleza, a gente começa falando... O começo parece ser bem lúcido, né? A gente conclui que cada equaçãozinha do sistema tem uma solução. Beleza. Aí depois disso a gente começa a fazer outras coisas que aparentemente parece que não tem nada a ver. A gente inventa um número, depois a gente inventa outras congruências que parecem não ter muito a ver, tá? Mas calma aí, gente. A gente vai já ver onde é que isso vai funcionar, tá bom? Ok, então a gente construiu um conjunto de congruências lineares, tá? A gente não vai olhar para isso como sistema, a gente vai olhar só como um conjunto de congruências lineares, onde cada uma dessas congruências lineares tem uma solução, certo? Então o que a gente vai fazer com isso? Ó? Aqui a gente vai só concluir isso aqui, que é uma coisa que a gente vai usar no futuro, né? Ó. Se SI é uma solução, isso significa que quando eu substituo o x pelo SI, então a gente tem verificada essa relação, ou seja, se eu troco o x pelo SI, eu tenho que YI vezes SI vai ser congruente a 1 módulo MI, certo? Essa última frase aí é simplesmente a definição de um número ser solução de uma congruência linear, tá? Não tem nada de novo aí, certo? E agora vem a bomba, né? Que bomba, né? Essa afirmação que diz o seguinte: o número dado dessa forma, vou já explicar como é que é feito esse número, ele vai ser uma solução do sistema em questão. Olha aí, um aluno aqui perguntando pela segunda chamada. Olha que coisa boa, né? Eu ativei aqui o negócio, eu não sei como é que eu faço para tirar essas notificações, mas enfim. Ok, me perdi aqui. Ah, tá. A gente está dizendo que esse número aí vai ser solução do sistema em questão. Quando eu falo sistema em questão, eu falei, isso aqui eu não estou considerando como sistema, tá? O sistema em questão é o sistema que a gente quer resolver, que é esse sistema aqui, tá, gente? Então, a minha afirmação é que esse número louco aqui, ele é uma solução desse sistema. Ou seja, quando eu digo que ele é uma solução do sistema, é que ele resolve todas essas congruências lineares aqui simultaneamente. Certo? Como é que faz para provar isso? É só você testar ele em todas as congruências lineares e ver
que a congruência é verificada quando você substitui o x por esse valor aqui, certo? Agora vamos entender como é que é feito esse x aqui, né? Que é essa solução aqui, tá? Demonstração meio kamikaze, né? A solução é essa, mas é isso. Então vamos lá. Quem são esses b's? Vamos lembrar quem é cada pessoal desse. Quem são esses b's? Esses b's, gente, são as soluções que a gente encontrou para cada equação dessas separadamente, certo? Cada equação dessa vai ter uma soluçãozinha. A solução dessa é B1, a dessa é B2, certo? Isso a gente fez no começo da demonstração, tá? Então esses aí que são os BI. Quem são os YI? Os YI é aquela ideia lá de pegar todos os módulos e multiplicar, exceto o de índice I, certo? Então esses são os YI. E quem são os SI? Os SI, gente, são as soluções dessas congruências lineares aqui que nós literalmente inventamos, tá? Não estão presentes no enunciado. A gente simplesmente inventou essas congruências lineares e estamos trabalhando com as soluções delas, certo? Então, como eu falei, o que a gente vai fazer agora é verificar que esse número aqui realmente é uma solução, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa importante para a gente ver que esse número vai ser uma solução de todas aquelas congruências lineares simultaneamente. Olha só, para cada i a gente tem que o mi sempre vai dividir o yj quando o i for diferente de j. Professor, não entendi nada, pois eu vou lhe explicar agora. Ó, quem é o yj? Tá bom, vou explicar aqui, tá? Quem é, primeiro, vamos considerar i diferente de j. Quem é o yj? O yj, ele é m1 vezes m2, blá blá blá, até o mr, excluindo o mj, tá? Eu vou colocar mj aqui, certo? E se o i é diferente do j, certo? Se o i é diferente do j, então o mi, ele tá aqui no meio, certo? É por isso que a gente pede que o i seja diferente de j. Porque o mi estando aqui no meio, eu tenho que o mi vai dividir esse número aqui, porque ele tem um fator igual a mi, certo? Então fica claro que mi sempre vai dividir yj quando i for diferente de j, porque esse yj vai ter um fator igual a mi, certo? Agora você vai esperar eu tirar tudo isso aqui que eu escrevi, vai demorar um pouquinho. Pronto. Então a gente já entendeu isso aí, certo? Isso vai ser muito importante, porque você vai ver. Então o que vai acontecer, né? Vamos lá. A gente quer mostrar que esse x doido aqui, ele é solução de todas essas congruências lineares aqui simultaneamente. Então a gente vai fazer o quê? Vai substituir aqui o x por aquele valor doido. Vamos lá. Tá aqui, né? AI vezes x, que é o que tem aqui. Aí voltou sozinho, rapaz, o meu iPad está aprendendo a cooperar comigo. Então a gente substitui, ó. Foi só isso que eu fiz. Peguei isso aqui e coloquei aqui, certo? Agora olha só o que a gente vai fazer. Distribuir, tá? Aquele negócio do chuveirinho lá que você aprendeu quando era criança. Agora eu vou analisar isso módulo mi, né? Porque eu estou começando com AI vezes x, ou seja, quando eu estou fazendo isso aqui, gente, quando eu estou fazendo isso aqui é porque eu estou analisando as coisas na equação AI x congruente, aqui é CI, né? CI módulo MI. Não deu para entender nada nisso aqui, né? Mas enfim. Certo? A gente está analisando cada congruência linear daquela, certo? Por isso que eu coloquei o índice genérico aqui, I, tá bom? Então vamos lá, isso vai ser congruente a quê? Agora a gente vai usar esse fato aqui, ó. A gente vai usar isso aqui, certo?
Porque a gente sabe que quando I é diferente de J, o MI, que é o que aparece aqui no módulo, divide YJ. Ou seja, todos os YJs aqui, eles são divisíveis por MI. Uma coisa que é divisível pelo módulo, ela se torna zero na congruência. Não é isso? Então, todo mundo aqui vai embora, exceto o YI, porque o MI ele não divide o YI. Uma vez que o YI, pela sua definição, cadê? O YI aqui, ó, eu estou tirando o MI dele. Ele não vai ter um fator MI. Então, o MI não vai dividir o YI. Vai dividir só os outros YJs. Todos vão se transformar em zero e vai sobrar somente essa parcela aqui, né? De todo esse pessoal daqui, vai sobrar somente esse rapaz aqui, certo? Agora, olha só o que a gente tem. Olha isso aqui. Olha isso aí. A gente sabe que isso aí é congruente a 1 módulo MI. Por quê? De onde é que o senhor está tirando isso aí, professor? Daqui, ó, né? Quem é o SI, gente? SI é a solução de uma equação dessa aqui, né? A equação de índice I. Ou seja, YI vezes SI no lugar do X, já que o SI é a solução, vai ter que ser congruente a 1 módulo MI, tá? Então isso é muito bom, porque aqui onde tem YI vezes SI, a gente vai substituir por 1, tá? Que é exatamente o que aconteceu, ó. Certo? Esse pessoal sumiu, né? E ficou só AIBI, que é o que eu coloquei aqui. Só que a gente sabe que AI vezes BI é congruente a CI, né? Por que a gente sabe disso? Lá do começo da demonstração, ó. Tá? Porque a gente sabe que cada congruência linear dessa tem uma solução e a gente chama essa solução de BI. Então, se você substituir o X por BI, você tem que essa congruência linear deve ser verificada, ou seja, AI vezes BI congruente a CI módulo MI, certo? Então deixa eu apagar toda essa baboseira que eu fiz aqui, espero que você tenha entendido, tá? Ou seja, nós provamos que esse X doido aqui que a gente inventou, ele de fato soluciona cada congruência linear do sistema, tá? Essa conta aqui ela vale para todas aquelas congruências lineares do sistema, porque eu estou usando o índice I, né? Ou seja, isso vai valer para todo I de 1 até R, certo? Então nós encontramos uma solução para todas essas equações aqui, uma solução que ela vale simultaneamente, ao mesmo tempo, tá bom? Então, o que falta a gente fazer é mostrar que essa solução ela é única, módulo, esse número aqui, né? O produto de todos os módulos, tá? Então, a gente considera aqui uma outra solução, certo? Uma outra solução desse sistema, e a gente quer mostrar que essa solução ela vai ser congruente a esse X doido que a gente encontrou aqui, tá? A partir de agora eu vou usar esse X especial aqui que a gente encontrou, eu vou denotar ele usando a cor dele, certo? Ó, note aí que ele está verdinho aí, certo? Então, para mostrar que a solução é única, módulo esse M, eu vou mostrar que qualquer outra solução que esse sistema tem vai ter que ser congruente a essa solução verde que a gente encontrou, tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Como esse X verde é uma solução de cada equação daquele sistema lá, então a gente tem isso aqui, né? Como a gente está considerando o X-til como uma outra solução, então a gente tem isso aqui, certo? Conclusão, esse rapaz vai ter que ser congruente a esse, certo? Mas olha só o que acontece. Agora aqui entra aquele teorema que é assim, ó. Deixa eu fazer aqui rapidinho. Agora aqui entra aquele teorema que a gente pode cancelar, desde que a gente
divida o módulo pelo MDC entre o cara que foi cancelado e o módulo, né? Só que o MDC do cara que a gente vai cancelar e do módulo, ele é 1, por hipótese, tá? Ó, hipótese do teorema aqui, ó, certo? Ou seja, como é 1, essa divisão aqui... Oh, meu Deus, como é que pode, cara? Chega um e-mail na hora do... Rapaz, gente, desculpa. Então, essa divisão aqui vai ser uma divisão por 1, tá bom? Ou seja, conclusão, a gente pode cancelar esse pessoal aqui sem peso na consciência. Certo? Ou seja, se a gente pode cancelar esse pessoal aqui, é porque esse cara vai ser congruente a esse, que é exatamente o que eu escrevi aqui. Tá bom? E aí, se esses caras são congruentes módulo MI, para todo I, obviamente, então é porque o MI divide a diferença deles. Não é isso? Mas olha só, agora a gente vai usar essa parte aqui que eu acho que ainda... Eita, meu irmão, é osso não saber cortar vídeo. A gente vai usar essa condição aqui que a gente não tinha usado ainda, certo? O que isso diz? Isso diz que esses caras não têm fatores em comum. Então vamos lá, vamos juntar aqui as informações. Primeira informação, cada cara desse divide essa diferença. Só que esses caras não têm fatores em comum, certo? Como eles não têm fatores em comum e cada um deles divide essa diferença, a conclusão é que o produto deles também vai dividir essa diferença, mas o produto deles é o M. Se o M divide essa diferença, é porque esse cara é congruente a esse módulo M, que é exatamente a conclusão, que era o que a gente queria provar. Provar que qualquer outra solução é congruente ao x verde módulo M, e assim a gente conclui essa demonstração, tá? Então é isso, certo? Obrigado aí pela atenção de vocês. Desculpa as falhas de... não sei nem como é que é o nome. Outra falha agora, mas enfim, é isso. Até o próximo vídeo. E é isso. Tomara que essa quarentena acabe logo.